nós vimos nos multiplicadores que derivamos na aula anterior que eles ficaram sem estudos de sinal, né? Por conta do fato de a gente ter lá aquela expressão do ponto, né? Aquela expressão do denominador de todos os multiplicadores, com sinal indefinido. Então, a indefinição daquele sinal nos impede de atribuir sinais para os 6 multiplicadores que nós derivamos, né? Então a gente precisa de uma condição de estabilidade, de uma análise de estabilidade ou de convergência, né, que nos faça, né, chegar a uma conclusão sobre o sinal daquela expressão que nós definimos. É isso que vamos fazer agora, né? Nós vamos fazer agora essa análise de convergência, né? Análise de estabilidade. Tá? Primeiro, nós vamos recuperar a equação 8', né? Que é essa equação aqui. Vou pegar a caneta, está aqui. Equação 8' é essa equação aqui. Eu tenho aqui 1 sobre P vezes dP ponto, derivada da variação de preços em relação ao tempo, né, que é dP ponto, é igual a H' divide por Y barra vezes dy. Essa equação 8'. Tá? A estabilidade parte da suposição que no equilíbrio pleno ele pode ser atingido, né, o equilíbrio pleno pode ser atingido quando a gente tem y igual a y barra. Esse é o produto sustentável de equilíbrio, né, no equilíbrio pleno. Esse aqui é o produto corrente. Quando o produto corrente atinge esse equilíbrio pleno, essa renda ou produto de equilíbrio, né, a gente tem o equilíbrio pleno. Né? Isso é feito através de um ajuste dinâmico. Tá? E a gente vai chegar a esse ajuste dinâmico derivando as condições, né? Nós vamos derivar condições sob as quais ocorre a convergência, as condições de convergência, para chegarmos ao ajuste dinâmico e chegarmos ao equilíbrio pleno. Né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Né? Vamos fazer primeiro um ajuste ali, que é o seguinte: a gente vai multiplicar isso aqui, dP ponto sobre P é igual a H' y barra dy. Tá? A gente pode fazer isso aqui, né? Fazer dP ponto sobre dy, né? H' divide por y barra vezes P. Estou expressando de uma outra forma essa equação 8'. Eu vou chamar essa equação de 8 duas linhas. Tá? Isso aqui não é um multiplicador. Tá? Não é um multiplicador ou elasticidade. Tá certo? Agora, eu pego essa equação aqui e vou recuperar uma equação que nós fizemos no vídeo anterior, tá? Que é a inclinação da curva de demanda agregada. Tá? Eu vou recuperar aquela equação. Trazer ela de novo aqui, que é essa equação aqui. Que é a equação que eu esqueci de nominar ela, mas é 10.3, tá? Então, eu vou nominar ela agora aqui. dy dp é igual, a gente viu isso, IRN
2, e aqui aquela nossa equação, que é o ponto, né? Essa equação é a 10.3, tá? Eu esqueci de iluminar ela no vídeo anterior. Aí a gente tem uma regra do cálculo, que é um cálculo um pouco mais avançado, mas é uma regra do cálculo, não é tão difícil assim, que é essa aqui, tá? Que é uma espécie de regra da cadeia, pelo que eu me lembro, né? Que é a equação 11.1. Tá? Nós temos essa regra aqui. Tá? E temos essa equação que nós já fizemos. dp ponto dy é igual a galinha y barra vezes p, que é a nossa equação 8, duas linhas. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai combinar a equação 8, duas linhas, com a equação 11.1. Tá? E a gente vai fazer o seguinte. Né? Vou ter que apagar aqui. Vou pegar essa equação, vou combinar as três equações. Né? Eu vou primeiro pegar esse dp ponto y e botar aqui. E essa equação aqui, eu ponho ela aqui. Faço substituições. Tá? E aí eu vou ter a equação, uma equação definida para essa variação dos preços aqui em cima ao longo do tempo em relação ao nível pré-existente de preços, que é P. dp ponto é a variação dos preços ao longo do tempo. E dp é a variação de preços já existentes, variação passada. Tá? Então agora eu vou apagar isso aqui e fazer essa substituição. Desculpe. Bom, então eu faço assim. Eu pego dp ponto. Aquela primeira parte vai ser a galinha sobre y barra vezes p. Tá? Isso aqui é, lembrando, dp ponto dy. Tá? Então eu tenho isso aqui, eu multiplico por toda aquela equação que eu defini antes, né? Que é a inclinação da dA, que nós definimos lá no vídeo anterior. Tá? E agora eu vou abrir toda a equação, deixar toda ela aqui para a gente conhecer ela melhor. Né? Não vou botar o ponto aqui não, vou botar toda a equação aqui. Essa equação aqui, a gente já viu no vídeo anterior que ela tem sinal indefinido. Pode ser maior, igual ou menor que zero. Essa aqui é a equação 12. Tá? Essa é a equação 12. Tá? Eu posso continuar essa equação da seguinte forma. Vou apagar esse pedaço aqui embaixo e avançar um pouco com ela aqui. Fazendo a multiplicação, eu vou cortar P com P aqui, né? Aqui fica um P só. Né? E o que mais que dá para fazer? Acho que só isso mesmo. Né? Não. Então, aqui
dp ponto. Eu vou agora combinar tudo aqui, tá? Então fazer uma separação. Aqui eu faço menos IRN H', tá? E aqui eu faço P vezes Y barra. E aqui desse lado eu ponho o sinal indefinido, né? A nossa fonte, vamos dizer assim, de definição de sinal, tá? Que é aquele ponto, que é essa equação aqui. Tá? Fechar aqui. Volta a fechar. Tá? Então eu tenho aqui uma indefinição, né? Aqui eu tenho uma indefinição. Aqui eu já tenho o sinal definido, porque aqui é menos, aqui é mais, tá? E aqui é mais. Então menos com menos dá mais, tudo isso aqui é mais, sinal positivo. Aqui é positivo, positivo, resultado aqui é positivo. Então esse pedaço aqui, tá, é positivo. Toda essa equação aqui, toda essa expressão, ela é positiva. Só que aqui eu não sei se é negativo ou se é positivo. Tá certo? Então já consegui resolver uma parte da questão. Né? Esse pedaço aqui eu sei que é positivo. A primeira parte da expressão é positiva. A segunda parte é que eu tenho que resolver. Né? E aí, como eu não vou conseguir resolver isso, com as hipóteses que eu levantei no vídeo passado, eu vou ter que trabalhar sobre essa variável aqui. Eu tenho que definir se isso é maior que zero ou menor que zero. Ou menor que zero. Se eu definir que isso é menor que zero, isso aqui vai ter que ser negativo. Se eu definir que isso é maior que zero, isso aqui vai ter que ser positivo. Aí eu consigo trabalhar. É isso que a gente vai fazer agora, né? Que é estudar essas condições de estabilidade desse sistema dinâmico, desse ajuste dinâmico que nós tínhamos comentado. Tá? Então essa equação ela foi derivada, né, essa equação 12, sob a ideia de que não existem aqui choques nas variáveis exógenas. Tá? Então isso aqui é uma ideia, não tem choque sobre as variáveis exógenas. Esse pressuposto ele é adequado porque o ponto central da nossa análise dinâmica, né, é ver se o sistema ele tem forças, né, que asseguram a convergência, ao equilíbrio. Né? Então, esse sistema está sujeito a forças contrárias que se anulam e que levam a uma situação de convergência e que leva, né, ao equilíbrio. Tá? Sem nenhum choque na variável exógena, ou seja, se não há choque na variável exógena, não há apoio para chegar ao equilíbrio de política econômica nenhuma. Né? Esse equilíbrio ele é natural, no sentido de que ele é alcançado sem ajuda de policymakers, de formuladores de política econômica, de decisores de política econômica, né? Decision makers, vamos chamar assim. Tá? Então, não há choques nas variáveis exógenas e eu preciso assegurar que nós tenhamos uma condição de estabilidade que leve o sistema à convergência até a estabilidade, até o equilíbrio. Tá? E aí nós vamos agora para o requerimento da estabilidade, que é um gráfico que o William Scarta, que é o livro que nós trabalhamos, né? Ele coloca, que é trabalhar sobre o dp.dp, né? Aquela razão que eu expliquei. A gente precisa trabalhar sobre aquela razão, aquela divisão, né? E aí chegarmos a deduzir algum sinal dela, né? Para podermos aí chegarmos a conclusões sobre a segunda parte da equação lá que tem um sinal indefinido. Né? E aí ele tem uma figura, que é essa figura aqui. Tá? Vou
fazer uma reta melhor aqui. Tá? Aqui é o P ponto. A variação do preço ao longo do tempo. Aqui é o ponto P. Aqui é P. Aqui é 0. Aqui nós temos sinais positivos e abaixo sinais negativos. Aqui eu tenho uma reta tracejada, tá? E tenho aqui um ponto A. Tá? Esse ponto A é o ponto de equilíbrio pleno. Tá certo? Nesse equilíbrio pleno, eu tenho o P ponto igual a 0. Tá certo? Que é quando a inflação é 0. A inflação esperada é 0 também. Né? Mas isso a gente vai ver depois. Expectativas estáticas. Né? P ponto é igual a 0 no equilíbrio pleno. Tá? E aqui a gente tem o seguinte, que toda vez que eu tenho, né, o nível de preços subindo, se ele está à direita, à esquerda, na verdade, do ponto A, tá? Se ele está à esquerda do ponto A, que é abaixo do segmento 0A, né? Se ele estiver aqui embaixo, o segmento 0A está aqui, se ele está aqui embaixo, o que vai acontecer? A convergência vai exigir que o nível de preços aumente. Tá? Quer dizer, nesses pontos aqui, eu tenho que o P ponto vai ter que ser maior que 0, ou seja, o nível de preços vai ter que aumentar. Tá? Então eu vou ter isso aqui. Vou ter uma trajetória para cá. Tá? E se eu estiver aqui, se P estiver acima de 0A, a convergência vai requerer que o nível de preços caia, né, ou P ponto seja menor que 0. A variação de preço seja negativa. Então eu teria que ter essa convergência aqui. De novo, as forças, né, me ajudando a chegar nesse equilíbrio aqui, nesse ponto A. Tá? Uma suposição fundamental. A mudança no tempo em P ponto, está relacionado com o nível pré-existente de preço. Tá? Então, o nível pré-existente de preço, ele de certa forma influencia muito a variação de preços. Tá certo? Então, aqui, como o preço tem que aumentar, eu vou ter um ponto, uma linha, né, aqui. O preço aumentando, né, ele vai desse ponto C, se a variação de preço está alta aqui, ela vai ter que ir aumentando, porém a taxas decrescentes, até chegar a 0. Tá? Então a caminhada é para cá, né, nesse eixo aqui de preços. Já se eu tenho aqui um outro ponto, se eu estou nesse ponto B, por exemplo, aqui, né, eu vou ter que o P ponto, né, vai ter que cair, vai ter que se reduzir até chegar aqui no ponto de equilíbrio A. Tá? Então eu tenho essas duas áreas aqui e essa linha tracejada aqui maior. Tá? E tem essas duas áreas que são, vamos dizer, áreas factíveis aqui. Tá? E esse segmento, essa linha CAB. Tá certo? Então, essa figura aqui está me mostrando que a variação aqui é negativa do P ponto,
do dp ponto, né? O dp ponto, dp. Essa variação negativa vai caindo, e aqui, quando está muito alto, o P vai caindo também. Então, nos dois casos eu tenho essa situação. dp ponto, dp é negativo. Tá? O ponto A, novamente, é o ponto de equilíbrio pleno quando P ponto é igual a zero. E se o P ponto é igual a zero, o dp ponto, dp vai ser também igual a zero. Tá? Então, a qualquer momento que o ponto observado estiver à esquerda da linha tracejada, dessa linha tracejada, à esquerda aqui, nessa área aqui, né, o P ponto vai ter que subir. O P ponto sobe. E vice-versa. Se tiver aqui, o P ponto vai ter que cair. Tá? Então, para que exista a convergência, as observações vão ter que estar sobre uma linha como o CB, essa linha CB aqui. Tá? Para que haja convergência, essa linha CB ela descreve uma situação de convergência. Né? As observações vão ter que estar sobre essa linha, que atravessa as duas regiões tracejadas. E essa linha aqui tem uma inclinação negativa. Então, essa linha CB aqui, ó, tem uma inclinação negativa. Tá? Passar para cá. Essa linha CB tem uma inclinação negativa. Tá? E nós temos essa equação aqui como equação 12A. E estabelecemos a nossa condição. Para eu ter dp ponto, dp negativo, para eu ter 12A, né, C, vou botar aqui, dp ponto, dp, não, vou botar de outra forma. Vou usar um símbolo da lógica aqui para a gente definir isso. dp ponto, dp é menor que zero, que é a nossa equação 12A, se e somente se e somente se eu tiver aquela equação do nosso denominador, né, que nós vimos, aquela equação agora vai ter um sinal, né, que é Li o nosso ponto, né, nossa equação ponto. Né? Não, aqui não tem parênteses. Tirar esse parênteses aqui. Então, essa equação aqui, para eu ter dp ponto dp menor que zero, essa equação também tem que ser menor que zero. Tá? Que é a nossa equação 13 agora. Essa aqui é a nossa condição de estabilidade. Nós definimos a condição de estabilidade. E aí, agora sim, nós temos a possibilidade de fazer o estudo dos sinais lá dos multiplicadores. Tá certo? Bom, agora eu vou voltar àquela equação, né, reescrevê-la e fazer o estudo do sinal certinho. Vamos lá. Bom, eu vou recuperar a equação 12, né, recuperando 12 aqui, e vou fazer assim, dp ponto, dp, escrever a equação.
E aí nós vamos agora fazer o estudo do sinal completo. Né? Aqui nós vimos que IR é negativo, aqui é positivo, negativo, o negativo positivo, positivo, positivo. Isso aqui tudo é positivo. Aqui positivo, positivo, né? Então aqui embaixo é positivo também. Já tínhamos visto isso. Só estou recuperando aqui, né? E aqui nós temos a nossa equação que agora nós sabemos o sinal, né? Li. Tá? Então aqui o LI, como a gente viu anteriormente, é negativo. Tá? O IR também é negativo. O LY é positivo. Já olhamos o efeito da renda sobre a demanda por dinheiro. Quanto maior a renda, maior a demanda por dinheiro. O efeito da taxa de juros sobre o investimento, quanto maior a taxa de juros menor, real, né? Menor o investimento. Quanto maior a taxa de juros nominal, menor a demanda por dinheiro. Né? Falta definir isso aqui. Aqui a gente sabe, né? Quanto maior a renda, maior o investimento. Então aqui é positivo. Né? Agora, quanto maior a renda, maior o consumo. Tá? Mas eu não sabia, eu tenho, né, como a gente viu anteriormente, que CY, né, ele é maior que 0, mas é menor que 1. Né? Então está entre 0 e 1. E a gente viu lá naquele exercício de simulação que nós fizemos que isso aqui tem sinal inicialmente indefinido. Mas agora a gente já definiu o sinal pela condição de estabilidade. Tá? A gente sabe que esse pedaço todo aqui de baixo, opa, escapou aqui. Esse pedaço todo aqui de baixo, toda essa equação aqui tem que ser negativa. Tá? Para que eu tenha isso aqui como negativo, que é 12b. Tá certo? E pronto. Resolvemos a questão do sinal. Tá? Essa equação aqui, que nós chamamos de ponto, né? Esse ponto aqui, ele é negativo. E aí a gente tem a estabilidade. Tá? A hipótese que nós adotamos é que não existem, de novo, choques sobre variáveis exógenas. Que são, quais são as variáveis exógenas? M, P e Y bar. Tá? Agora a gente pode trabalhar, né, o estudo dos sinais. A gente vai agora estudar os sinais. Com base nessa análise de estabilidade, nós vamos estudar os sinais. Bom, eu vou agora recuperar primeiro o DYDG. Né? O DYDG, que é o multiplicador da política fiscal. Tá? DYDG é igual. Essa equação é a equação 10.1. Tá? Depois eu ponho aqui. O DYDG é igual a isso aqui. LI. E aqui embaixo o ponto. Né? Que nós sabemos que o ponto é negativo. Tá? E o LI também é negativo. Né? Então negativo com negativo, positivo. Realmente, aumentando o gasto público, nós temos um impacto positivo na renda. Multiplicador de política fiscal, essa equação 10.1. Tá? E pronto, achamos o sinal.
multiplicador de política fiscal. Multiplicador de política fiscal, MPF. Tá? Agora, vamos para o sinal do multiplicador de política monetária. Multiplicador de política monetária, que nós vimos também anteriormente, é esse aqui. DY, DN. Tá? Que é igual a isso aqui. A IR de um P, e aqui a equação que nós chamamos de ponto. Sabemos novamente, olha como facilita saber que o ponto é negativo, né? O P é positivo, aqui é negativo, né? Então a gente tem aqui positivo com negativo, negativo, negativo com negativo, positivo. Tá? Essa equação é 10.2, é o multiplicador da política monetária. Está aumentando a quantidade de moeda, né? A quantidade de dinheiro, elevando o nível de liquidez sistêmica, a gente tem um impacto positivo sobre o produto, sobre a renda. Tá? Agora, esse aqui é o nosso multiplicador 10.2. Agora vamos para o outro multiplicador 10.3. Reparem que a gente precisou de fazer a análise de condições de estabilidade para chegarmos nos sinais, né, dos multiplicadores que nós tínhamos derivado, né, no vídeo anterior. Então agora a gente vai recuperar o DYP, DYDP, né, que é isso aqui. Desculpem, estou com um pigarro aqui. Vamos lá. IR, M, aqui P ao quadrado, tá? E aqui o nosso ponto tradicional. Nosso ponto é negativo, nosso P ao quadrado é positivo, nosso IR é negativo, nosso M é positivo, negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. Então aqui em cima eu tenho positivo, aqui embaixo eu tenho negativo. Positivo com negativo, negativo. Né? E faz sentido, né? Essa equação é a nossa equação 10.3. Tá? Essa equação aqui é a inclinação da curva de demanda agregada, que é negativa. Né? Demanda agregada, aqui demanda agregada, oferta agregada. Tá? A inclinação da demanda agregada, portanto, é negativa. Tá? Inclinação da demanda agregada. Agora é mais um multiplicador, o 10.4. Que aí o multiplicador, a gente tem nos multiplicadores que tem o DY, agora é o DR, né? Vamos ver lá o primeiro multiplicador do DR. Primeiro efeito sobre os juros reais, que é esse aqui. DR, DG. O multiplicador é definido assim. LY P ao quadrado vezes o nosso ponto. Negativo, positivo, negativo com positivo, negativo, e o LY em cima positivo. O efeito da renda sobre a demanda por moeda é positivo. Positivo com negativo, negativo. Tá? Ah não, desculpem, peraí, eu fiz um erro aqui. Bem que eu vi que tinha alguma coisa errada aqui. Vou acrescentar aqui. Aqui é menos LY, tá? Menos LY. Tá? Foi isso. Agora sim. Né? Aqui negativo, aqui positivo. Positivo com negativo, negativo. Aqui positivo, negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. E aí eu tenho, né,
a elasticidade da taxa de juros às variações dos gastos do governo. Essa equação é a 10.4. Tá? Realmente, se você aumenta o gasto, desculpa, se você aumenta o gasto público, o gasto do governo, isso tem como impacto um aumento nos juros. E se você reduz o gasto público, tudo mais constante, se você gera um superávit, por exemplo, os juros caem. Tá? Então esse multiplicador faz sentido aí do ponto de vista teórico. Né? Agora o DRDM. DRDM é 1 menos CY menos IY, aqui o P e o nosso ponto. Nosso ponto negativo, nosso P positivo, aqui embaixo tem o sinal negativo. Aqui em cima, né, a gente tem positivo. Tá? Tudo isso aqui é positivo. Tá? Por quê? Eu vou recuperar lá. Pegar o ponto de novo. LI 1 menos CY menos IY, tá? Mais IR LY. Isso aqui a gente sabe que é o nosso ponto, né? Isso aqui é o nosso ponto. A gente sabe que isso aqui é negativo. Tá? O LI é negativo. Negativo. O IR também negativo. O LY é positivo. Então esse pedaço aqui, positivo, negativo, positivo. Esse pedaço aqui é negativo. Esse pedaço aqui é negativo. Tá? Se eu botar positivo aqui, eu vou ter negativo com positivo, negativo, mais negativo, negativo. Mas se eu botar negativo aqui, eu vou ter positivo. Então, esse pedaço aqui tem que ser positivo. Né? Explicando de outra forma, se eu deixar aqui negativo, tá? Por hipótese, eu ponho negativo com negativo, positivo. Tá? Positivo, eu somo isso aqui com algo negativo, eu não posso garantir que vai dar negativo. Já se eu tenho isso aqui como positivo, negativo com positivo, esse pedaço todo aqui vai ser, né, negativo. Somo negativo com negativo, eu tenho certeza que vai dar negativo. Tá? Então, esse trecho aqui, I 1 menos CY menos IY, tem que ser positivo. Tá? E aí, eu tenho essa condição, que coloquei lá, né? Isso aqui tem que ser positivo. Positivo com negativo, negativo. Tá? Essa equação é 10.5, que é a elasticidade da taxa real de juros em relação à moeda, né? A política monetária. Né? Realmente, quando você tem um aumento da oferta de moeda, o efeito é uma queda na taxa de juros. E toda vez que cai a oferta de moeda, o juro real aumenta. Né? O juro real, a gente pode, grosso modo, né, de modo grosseiro, a gente pode dizer que o juro real é o custo do dinheiro, né, o preço do dinheiro, vamos dizer assim. Né? Então, aumentando a oferta de dinheiro, o preço cai. Caindo a oferta de dinheiro, o preço do dinheiro aumenta. Né? Então, faz todo sentido esse sinal aí. Tá? E aí agora a nosso último multiplicador, né? Que é esse aqui, é o 10.6.
10.6, que é o DRDP. Da aula passada, a gente viu que nós temos isso aqui. Aqui negativo, aqui positivo, positivo com negativo, negativo. Aqui eu tenho, como a gente já viu, positivo, positivo também N, mas aqui eu tenho negativo. Então, tudo isso aqui vai ser negativo. Negativo com negativo, esse negativo com esse negativo aqui embaixo, positivo. Estudamos o sinal, então, da elasticidade da taxa de juros em relação a preços, tá? Que é a nossa equação 10.6. Né? E aí a gente tem o seguinte: a gente tem que, realmente, aumentando o nível de preços, né? Aumenta a taxa de juros. Caindo o nível de preço, cai a taxa de juros real. Tá? Identidade de Fischer, né, gente? Aqui, eu não vou pegar o nível de preço, vamos pegar a inflação, né, para simplificar. Né? A taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação esperada. Se a inflação esperada aumenta, que é aumento do preço, né, o juro real vai aumentar também. Né? Então, é a nossa dedução aqui. Tá? Agora, para concluir, agora eu vou passar para a conclusão. Não, vamos continuar aqui, peraí. Vamos ver aqui. Bom, a gente viu, né, que no primeiro multiplicador, né, aliás, no segundo ou terceiro multiplicador, não me lembro mais, dYdP, né, que é menor que zero, essa aqui é a inclinação da DA. Tá? E a condição necessária e suficiente para que a DA seja negativamente inclinada é dada pela equação de convergência 13, que é a nossa equação do ponto. Né? A nossa equação do ponto, eu vou descrevê-la aqui para não ficar... A nossa equação do ponto, que é a nossa equação 13, é Li menos CY menos IY mais IR LY negativo. Tá? Essa é a equação 13. Tá? Então, a inclinação da DA tem que ser negativa para que ocorra a convergência. Esse sinal negativo da inclinação da DA é uma condição também necessária e suficiente. Né? Aliás, a equação da convergência, que é 13, é uma condição necessária e suficiente para que a inclinação da demanda agregada seja negativa. Tá certo? Então, para que eu tenha convergência, eu tenho que ter uma DA, uma demanda agregada, negativamente inclinada. Tá? Então, eu vou desenhar isso aqui para vocês agora graficamente. O requerimento de convergência nós mostramos algebricamente. Né? Agora vamos mostrar graficamente. Tá? Que é o requerimento de convergência. Tem isso aqui.
aqui eu tenho oferta agregada de longo prazo, oferta agregada LP. Tá? E aqui eu tenho, cruzando ela, né, a oferta agregada de curto prazo, OACP. Tá? Aqui eu tenho um nível P0 no curto prazo, e no longo prazo eu tenho, vamos dizer aqui, um nível P1. Então houve uma elevação, uma subida de preços. Tá? Aqui, vou pegar aqui uma outra cor, aqui eu tenho a curva de demanda agregada, negativamente inclinada, a linha DA. Tá? Volto lá para o amarelo. Nesse ponto aqui, eu tenho uma situação. Nesse ponto eu tenho outra. Nesse ponto. Nesse ponto. Aqui eu tenho o PIB corrente. Aqui eu tenho o PIB estável, o PIB sustentável de longo prazo. Então, na oferta agregada de longo prazo, eu tenho o PIB sustentável de longo prazo. Aqui eu tenho o PIB corrente. Então, eu tenho que esse pedaço aqui é representado por I, Y maior do que Y barra. Tá certo? Então, eu tenho que ter o seguinte, para eu ter convergência, mostrando graficamente o que nós já vimos, né, algebricamente. Eu tenho que fazer com que essa trajetória se encaminhe para a convergência. Ou seja, eu tenho que percorrer esse caminho até chegar a esse ponto aqui. Tá? Essa é a interpretação gráfica. Então, no caso estável, eu tenho y maior que y barra. Aí eu tenho que y menos y barra é maior que zero. Tá? Mas pela equação 5, eu vou ter que, nesse caso, o nível de preços sobe, que é a equação de convergência. O nível de preços subindo, eu tenho que a demanda agregada cai. Né? O nível de preço subiu aqui, a demanda agregada caiu aqui. Né? Podem ver. O nível de preço subiu, a demanda agregada cai. E ela vai cair até que y barra seja igual a y. Tá? Nesse ponto aqui, eu tenho dp ponto dp igual a zero. Estabilidade de preços. Tá? Então é essa a nossa interpretação gráfica, mas tem uma outra ainda. Tem uma outra situação também, que nós vamos ver na sequência. Tá? Esse é o caso estável. Agora a gente vai ver o caso sem estabilidade, ou caso instável. Né? Vamos desenhar aqui para observarmos isso. Bom, aqui a gente tem agora, vamos desenhar, o caso instável, que é isso aqui. O desenho se modifica um pouco, aqui a gente tem também de novo
a OA de longo prazo. Ficou esquisito aqui, peraí. OMP, né? E a oferta agregada de curto prazo agora está lá em cima. Aqui é OA de curto prazo, tá? Aqui eu tenho um nível de preço, aqui eu tenho outro nível de preço, aqui eu tenho P1, preço subindo, peraí. P1 aqui, P aqui renda, né? Aqui eu tenho o PIB sustentável de longo prazo, né? E aqui eu tenho um ponto. De preço inicial. P0. P0 subiu para P1. Tá? E aqui eu tenho outro ponto. Agora, a minha demanda agregada ela vai ser positivamente inclinada. Tá? Então eu tenho isso aqui. A minha demanda agregada agora ela é positivamente inclinada. Tá? Vamos ver o que acontece quando isso ocorre. Vou voltar aqui. Vou fazer um ponto aqui amarelo. Bom, aqui eu tenho, de novo, um produto corrente maior do que o produto de estabilidade, produto sustentável. Né? Nesse caso aqui, eu vou ter uma outra caminhada sobre a curva. Né? Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter, para chegar à estabilidade, eu vou ter que ter uma situação diferenciada. Eu vou ter que ter a variação de preços aumentando. Né? Então, eu tenho como caso instável, que é quando a demanda agregada é positivamente inclinada, eu tenho a mesma situação não, uma situação parecida inicial, mas depois muda bastante. Eu tenho y maior que y barra, né? De novo, eu tenho y menos y barra positivo, tá? Aí, pela equação 5, novamente. Pela equação 5, os preços sobem, tá? Como a gente viu anteriormente, a demanda agregada ela sobe. E aí, se a demanda agregada sobe quando os preços sobem, o que vai acontecer? Esse diferencial, y menos y barra, ele vai tender para infinito. Né? Esse ato do PIB ele vai explodir. Tá? Então, nesse caso, aqui, não vai existir convergência. Tá? E eu tenho essa situação aqui. dp ponto, dp vai ser sempre crescente, que é uma situação de instabilidade que contradiz a nossa ideia lá do dp ponto, dp ter que ser negativo. Tá? Então, essa situação é uma situação de instabilidade. Tá certo? Bom, a gente termina a aula agora por aqui, depois eu vou continuar, né, estabelecendo aí a análise ISLM. Né? Na próxima aula a gente faz análise ISLM. Tá? Até a próxima videoaula.